De acordo com os australianos, Novak Djokovic só ganhou o Aberto da Austrália porque Nick Kyrgios teve uma lesão e precisou sair. Ele não participou do primeiro Grand Slam agora do ano de 2023. Será que isso é verdade? Vamos saber um pouquinho mais sobre o menisco, como se machuca, como se conserta, aqui no Direto do DM. É um prazer trazer essas informações aqui para você. A dúvida é que Nick Kyrgios iria atrapalhar o sérvio Novak Djokovic a conseguir o 10º Grand Slam só na Austrália. Mas desde o ano passado, Nick Kyrgios trazia uma lesão do menisco. É lógico que eu não tenho acesso aos exames, a que tipo de lesão que era, e a gente está se utilizando apenas daquilo que aparece na mídia para trazer informações para você, para alguém que você conhece, e a partir daí tentar fazer com que você saiba um pouco mais sobre o assunto. Para isso eu trouxe aqui meu amigo Virgílio Serquiser, ortopedista, especializado em joelho, e eu queria que, Virgílio, você me falasse um pouquinho sobre o menisco. Da onde vem, o que faz, para que servem os meniscos. Olá, Fábio. Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite de poder participar desse podcast. É um prazer poder compartilhar um pouco de alguns conceitos relacionados às lesões e às estruturas do joelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os meniscos, o que eles são, as lesões que eles podem ter, as formas de tratamento e falar também dos cistos parameniscais. Os meniscos, eles são estruturas que se situam na parte interna do joelho. Elas ficam localizadas entre o fêmur e a tíbia, entre o côndilo femoral e a tíbia, e em cada joelho possui dois meniscos, o menisco medial, que fica na parte interna do joelho, e o menisco lateral, que fica na parte externa do joelho. Tá? Cada menisco possui características próprias, entre o medial e o lateral. Isso vai interferir também nos padrões de lesões que nós podemos encontrar. Tá? Em cima dessa situação, qual a importância do menisco? Ele serve basicamente para quê? Então, os meniscos, hoje em dia, a gente já tem um conceito da grande importância que os meniscos têm para a função e a preservação da articulação do joelho. Tá? São estruturas que nós podemos entender como se fosse um calço. Tá? Aumentam a congruência entre o fêmur, que é mais circunferencial, mais em formato de uma bola, e o platô tibial, que é um plano. Tá? Então o menisco ele vai entrar entre os dois, em formato de C, como se fosse um calço. Esse calço ele vai ajudar a distribuir melhor as forças que vão ser transferidas do fêmur para a tíbia nos movimentos. Então, ao andar, ao pular, ao girar o joelho. A importância que esse menisco ele tenha a sua integridade estrutural para poder realizar essa função. Ela é uma estrutura que ela é passível de lesão por alguns mecanismos diferentes, não é isso? Quais são as formas de se lesionar essa estrutura, esse menisco? As lesões de menisco elas podem ser divididas didaticamente em 3 tipos. Tá? Nós temos as lesões traumáticas. Então, o paciente está jogando bola e sofre um trauma torsional e nesse trauma começa a ter os sintomas relacionados ao menisco. Tá? Então, nesse caso, seria uma lesão traumática. O outro padrão de lesão seria o padrão degenerativo. Então, aquele paciente há 50 anos, 60 anos, começa a ter uma dor específica no joelho, também sugestiva de uma lesão meniscal. Entre essas lesões degenerativas, elas têm associação com a osteoartrose, que é o desgaste do joelho. Nós classificamos elas como lesões degenerativas. Tá? E uma terceira forma, que é uma lesão assim, mais rara de se encontrar no dia a dia, mas uma lesão dita por fadiga. Aquele maratonista, aquele profissional ou amador, atleta amador, que
está utilizando bastante o joelho, está sobrecarregando, forçando muito do seu envelope funcional, de sua capacidade, eles podem acabar sobrecarregando essas estruturas e ocasionar também lesões. Na prática, nós sempre encontramos uma mistura desses padrões de lesão. Então, é muito raro você pegar uma lesão, às vezes, uma lesão que seja totalmente degenerativa ou totalmente traumática. Às vezes existe uma mescla entre esses padrões. Aqui, Virgílio, a ideia basicamente é trazer para a galera, para o pessoal que está aí escutando aí o nosso canal, entender que isso pode acontecer com você mesmo, isso pode estar acontecendo com um colega seu, né? Então curte, comenta, compartilha esse vídeo com essa pessoa que eventualmente está com um problema nesse menisco. E lógico, somos todos seres humanos, todos terráqueos, mas existe uma grande diferença, o atleta profissional e o amador. Qual que é a diferença básica disso? Comumente, o atleta profissional está exposto a uma carga maior, a uma energia maior, né, e teoricamente um risco maior de ter lesão. Esse atleta, ele comumente faz um trabalho de prevenção dessas lesões, tá? Não só de lesões meniscais, mas lesões ligamentares também, tá? Lesões musculares. Então, esse atleta profissional, ele consegue ter um desempenho melhor, tá certo? Em alto nível, e grande parte consegue se preservar, né? Consegue evitar essas lesões. Então, ele está, apesar de estar mais exposto, tá? Ele tem uma capacidade de se proteger maior do que o atleta amador. O amador, como não faz esse preparo, ele acaba estando sujeito a ter mais lesão do que o atleta profissional. Porém, quando o atleta profissional tem a lesão, habitualmente essas aí são lesões de uma energia maior, então são lesões mais graves do que o atleta amador. E esse paciente, provavelmente, ele teve um desses mecanismos que você falou, e ele vai sentir alguma coisa. Quais são as características? Como é que a pessoa vai saber se ela tem essa lesão no menisco? Para desconfiar que estamos com algum problema no menisco, nós temos que conhecer o quadro clínico, então os sintomas e os sinais que esse tipo de lesão pode acarretar. O sintoma mais comum é a dor, tá? Então a dor, a sensibilidade na linha da articulação, na região em que o fêmur articula com a tíbia, ou seja, na região do menisco, é uma das suspeitas que levam a gente a pensar em lesões do menisco. Alguns outros sintomas, como por exemplo o inchaço, o derrame articular, o aumento na quantidade de líquido que temos no joelho, por vezes esse aumento é bem volumoso, algumas outras vezes não, mas esse aumento ele também pode significar lesões do menisco. Um outro sintoma que podemos encontrar são sintomas relacionados ao bloqueio, ao travamento da articulação. Então, o menisco ele se localiza na periferia, entre o fêmur e a tíbia, e algumas lesões de menisco podem levar fragmentos do menisco para a parte mais central do joelho, né, para o intercôndilo, para a região entre o fêmur e a tíbia, e isso pode acarretar sintomas de bloqueio. Então, baseado nos sintomas, nos sinais e na história clínica do paciente, para confirmar a suspeita, nós precisamos fazer alguns exames, e o exame padrão ouro para essa avaliação é uma ressonância nuclear magnética do joelho. Esse tratamento, né, já que existe uma lesão, basicamente a gente está num impasse. Ou você vai abordar cirurgicamente, você vai fazer um procedimento, geralmente artroscópico, não é isso? Ou então você vai fazer com que exista uma necessidade de você conviver com essa lesão? É mais ou menos isso ou não? Então, com a suspeita clínica, através da sintomatologia clássica, e a confirmação da lesão através de métodos de imagem, o que fazer após? O ortopedista ou o especialista em joelho, ele vai tentar definir se o padrão da sua lesão é um padrão mais estável, uma lesão mais estável, ou se ela tem um padrão mais instável.
As lesões estáveis, ela tem um bom potencial de cicatrização. Então, nós iniciamos nesses casos um tratamento mais conservador. Esse tratamento vai consistir em métodos para aliviar o sintoma, aliviar o processo inflamatório e de reabilitação funcional do joelho, através principalmente da fisioterapia. Nesses casos, essas lesões elas podem demorar um longo período para poder ter uma cicatrização satisfatória. Isso pode levar em torno de 2, 3 meses em alguns casos, em que você espera essa cicatrização. As lesões de padrão instáveis, elas são lesões maiores, são lesões que têm um potencial de cicatrização menor. E aí, nesses casos, o tratamento cirúrgico se faz necessário. Existe um caso específico em que o tratamento cirúrgico ela se faz com uma certa urgência. Então, aquele paciente que tem um travamento do joelho, tem um bloqueio da articulação irreversível, aquele paciente ele precisa de um tratamento mais agressivo, mais rápido, porque o travamento do joelho, além de ser muito danoso para a articulação, ela causa uma sintomatologia muito grande. E aí se faz necessário que a gente faça um tratamento mais rápido. Tá? Então, nesse caso, o tratamento cirúrgico ele poderia ser enquadrado como um tratamento de urgência, exatamente por causa do grau da sintomatologia e do travamento da articulação. Se a gente for trazer essa situação mais específica, né, do cisto, né, o que é esse cisto, o que precisa fazer na hora que você tem esse cisto no joelho? O cisto parameniscal, ele nada mais é do que o acúmulo de líquido sinovial, ou seja, o líquido de dentro do joelho, na região da periferia do menisco, na região extra-articular. E esse acúmulo, normalmente ele decorre de uma lesão mais extensa do menisco, uma lesão que promove a comunicação do meio intra-articular do joelho com o meio extra-articular, de forma que o líquido sinovial ele consiga extravasar e se acumular na região mais periférica. O tratamento para esse tipo de lesão, normalmente, ela pode ter o tratamento conservador, dependendo da sintomatologia do paciente, ou um tratamento cirúrgico, se for uma lesão maior ou mais sintomática. No caso das lesões mais sintomáticas, o tratamento ele é feito não focado no cisto, mas focado na lesão meniscal, que é a causa da formação do cisto. Então, o tratamento cirúrgico, o tratamento artroscópico, ele tem o intuito de trazer aquela lesão do menisco, tentar trazer para um grau de estabilidade maior e quebrar o mecanismo de válvula, esse mecanismo que faz com que o líquido saia de dentro do joelho e vá para a região extraarticular do joelho, de forma que a sintomatologia diminua ou cesse e pare com o crescimento do cisto. O tratamento cirúrgico ele vai ter um período de reabilitação que vai variar de paciente para paciente, mas para as atividades habituais, trabalho, em torno de 30 dias, e para funções de atividade física, 45 a 60 dias com uma certa segurança, isso se o paciente fizer a reabilitação, fizer o protocolo de reabilitação de forma adequada. Então a informação que a gente tem é que essa cirurgia foi realizada, geralmente, e como não poderia ser diferente, uma cirurgia artroscópica, um procedimento bem mais simples, né, do que se fazia antigamente, que eram as cirurgias chamadas a céu aberto. Você faz algumas incisões e coloca uma câmera dentro desse joelho. E você tira esse cisto. Né? Aqui está a imagem que o próprio Nick Kyrgios publicou nas redes sociais, desse cisto, desse pedaço de menisco que estava incomodando. A partir de então, provavelmente o atleta vai ter o controle de dor, fisioterapia, retomada à atividade física e retomada às competições. Acredito eu que no máximo em 45 dias, 60 dias, o atleta australiano já está de volta nas quadras de Roland Garros e de Wimbledon, e com certeza no segundo semestre, se não acontecer nada de diferente, no US Open.
Você viu mais um vídeo aqui no canal Fábio Romualdo Academy, direto do DM. Curte, comenta, compartilha. Diz aí, você acha que Nick Kyrgios volta melhor, volta mais ou menos? Deixe sua opinião. Um abraço.